Glória a Deus. Eu sou professor, sou de Batatais, nasci e cresci em Batatais, gosto de fazer anotações. Cheguei com um caderno aqui, só eu com um caderno na mão, né? Eu me lembrei que um dia a pastora Janete foi lá em Batatais, levou um caderno também, falei, não, estou em casa. Glória a Deus, estou aqui com a igreja de Batatais. Eu tenho uma família que são meus pais, que me geraram. Eu tenho uma família que me adotou lá em Batatais. E hoje eu tenho orgulho de representar essa família. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família, estar representando vocês aqui. E eu creio que Deus vai falar ainda mais conosco. Deus já falou conosco nos louvores. Se tiver algum tecladista e quiser subir para me acompanhar, eu creio que um louvor de fundo, ele não é só algo emocional, ele rompe no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Nós vamos relatar hoje sobre algumas passagens do livro de Jeremias, mas antes de ir para o livro de Jeremias, eu queria abrir a palavra com vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Abram comigo, se os irmãos tiverem a Bíblia aqui também, na projeção, pode estar escolhendo e acompanhando os versículos que nós vamos ler. Eu creio que o Espírito Santo está fortemente falando conosco nesses dias. E eu não iria entrar nesse versículo aqui, mas o Espírito Santo, no momento que vocês começaram a louvar, a cantar aquele louvor, que a terra clama, meu coração, na hora o Senhor levou meu coração em Romanos 8,19, que fala, né, que a criação espera com expectativa ardente a manifestação dos filhos de Deus. E Deus começou a colocar no meu coração esse movimento jovem que está tendo no Brasil, e me trouxe aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, principalmente o versículo 10. E eu quero trazer uma palavra para você hoje. Essa palavra, apesar de eu entrar num livro histórico, Deus me traz para vocês. Eu tenho convicção que é o Espírito Santo que me trouxe essa palavra para vocês. Deus me traz uma palavra profética para esses dias. E por isso o Senhor fala, começa por aqui. Faz um paralelo do Novo Testamento com o Antigo Testamento. E não pensem que eu vou dar aula, não. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai agir no nosso meio. Há uns dias atrás nós fizemos um curso na igreja, e no meio do curso a gente começa a dar glória a Deus, porque as coisas na igreja é diferente, não é? Aqui na igreja a formalidade, o Espírito Santo quebra formalidades. E eu creio que é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Diz assim a palavra, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9, e depois o versículo 10, diz assim a palavra: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Presta bastante atenção agora, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não vou no versículo 10 ainda não, porque o Espírito Santo está me incomodando para parar aqui um pouco. Irmãos, coisas que não foram escritas, não foram vistas, não foram ouvidas, Deus vai usar eu e você para manifestar essas coisas de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ele confirma isso no versículo 10, dizendo: mas Deus nos revelou. E eu falo mais para você, como Ele nos dá a revelação. A revelação é a palavra de Deus. A palavra de Deus que a gente tem inspiração para os louvores. A palavra de Deus que tem inspiração para os cânticos, para as danças. A palavra de Deus que é a profecia.
É a revelação que nos traz novidade a cada dia. E ele fala aqui, mas Deus está nos revelando pelo Espírito. E olha o que ele fala agora: o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Se o Espírito penetra todas as coisas, como ele não vai penetrar no teu coração? Irmãos, nós temos percebido pelo que Deus tem falado conosco, aqui, ali em Batatais, que nós estamos num momento profético dos tempos de Deus. Nós estamos no momento de Apocalipse capítulo 3, versículo 19, que o Senhor fala: eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar contigo. E aí você fala: ah, mas então Deus está querendo falar comigo? Não, esse versículo é um versículo que antecede o capítulo 4 de Apocalipse, que abre os céus e tem um arrebatamento. Deus está falando para a igreja: igreja, eu estou batendo na porta de uma igreja que se afastou de mim, eu estou batendo na porta de uma igreja que se esfriou. Igreja, abra a porta que eu vou falar contigo. E eu, vivendo com jovens nesse ano, viajando com jovens, vivendo em uma casa 21 dias com jovens, que eu estive em janeiro, cantando todos os dias esse louvor, né? Deixa eu ficar nesse lugar. Deus começou a me mostrar que tem algo diferente acontecendo no Brasil. No Brasil, a cultura que nós tínhamos era sempre decrescente. Quando eu falo decrescente, era do mais velho para o mais novo, né? Um derramar de conhecimento vinha de cima para baixo. Mas assim como no começo dos tempos, se você analisar, no começo dos tempos a chuva não vinha de cima para baixo, o vapor vinha de baixo para cima. Está começando a nascer algo de baixo para cima, do jovem. Está nascendo um mover nos jovens desse Brasil, que vai impactar esse país, e não só esse país, que vai começar a impactar nações, até a segunda vinda do Senhor. E o Senhor está preparando os corações. Quem aqui quer estar preparado para pregar a palavra, para deixar a porta do teu coração aberta? Quem aqui quer falar assim: Senhor, eu quero ser usado? Então põe a mão no seu coração, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite, eu quero ouvir tua palavra. Penetra no meu coração, revela no meu espírito, mostra os seus caminhos, o meu ministério, aquilo que o Senhor tem para mim, nessa geração, em o teu nome. Aleluia. Eu tenho que ter desejo de buscar o Senhor. E analisando esse contexto, assim como nós estamos à beira da segunda vinda de Jesus, a gente vai encontrar lá atrás no Antigo Testamento o profeta Jeremias. E Deus vai levantar você para falar coisas que muitas vezes a pessoa não gosta, mas é aquilo de Deus que vai trazer ela para a presença de Deus. E foi assim que Deus levantou aquele profeta. E assim como Deus chamou ele para um juízo que vinha muito próximo do tempo dele, Deus está chamando a igreja de hoje. E assim eu vou me identificar comigo e com você, com o profeta Jeremias. Abra no livro de Jeremias comigo. Aleluia. Capítulo 1 vai falar do chamado de Jeremias. Versículo 4. Aleluia. Todos estão comigo? Glória a Deus. Não vou pedir para falar, quem achou diga amém não. Isso é muito antigo, né? Já está passando a hora de achar outras. Diz assim a palavra: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei. As nações te dei por herança, por profeta. Então disse eu, aí é Jeremias, né? Ah, Senhor, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, você irá, e tudo que eu te mandar, você dirás. Não temas diante deles,
pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou na minha boca e me disse: agora eu pus as minhas palavras na sua boca. Vê, eu ponho hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derrubardes, para destruirdes e arruinares, para edificardes e para plantares. Aleluia. Aqui nós entramos no chamado de Jeremias. Jeremias era um profeta. Profeta não é só aquele que profetiza aquilo que Deus quer falar. Profeta é aquele que consegue sentir o que Deus sente. Jeremias, ele foi chamado para falar o que Deus queria mandar. E Deus está chamando essa geração hoje para falar para vocês: eu quero colocar palavras na sua boca, jovem. Eu quero penetrar no seu coração. Ei, ele era um profeta colocado entre o pecado do povo e a vontade de Deus. Quem quer ser colocado entre o pecado do povo e a vontade de Deus? Rasgar o pecado, como foi feito aqui nessa noite. Levar essa mensagem. E ele ainda fala: eu não sei falar. E é lógico que o chamado de Jeremias é para eu e você. Eu creio, não vou pedir para levantar a mão, mas muitos de nós que estamos aqui somos como Jeremias. Você pode estar falando: olha, eu tenho dificuldade para falar, eu não sei falar, eu não sei pregar. Então a mensagem principal é que Deus tem um projeto para você. E por mais que você dê desculpas, o Senhor continua te chamando. Não é mais para dar desculpas. Eu queria que você olhasse para uma pessoa e falasse para ela: acabaram as desculpas, o Senhor está te chamando. Eu queria te falar: não se preocupe com a sua incapacidade, Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele te capacita. Não vou ficar usando aqueles versículos: ah, Deus chama, lá, 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 aquelas coisas não. Mas se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. Não tenha medo. Essa é a mensagem principal desse capítulo 1. E essa mensagem agora não é mais histórica, ela se torna profética. Esse homem foi muito usado por Deus, até chegar ao ponto que Deus usou ele para falar assim: olha, chama o povo e fala para o povo assim: clame a mim, oh glórias, clame a mim, eu anunciarei coisas grandes. E isso Deus anunciava através dele. Esse homem foi um homem que escreveu o livro de Lamentações. Até o momento da queda ele profetizou, e a partir do momento da queda ele lamentou. Lamentações é aquilo que já aconteceu. Lamentações é quando você bate nas costas de uma pessoa e fala: eu lamento de algo ruim que aconteceu. Mas mesmo no meio das situações ruins, lá em Lamentações capítulo 5 versículo 21, ele fala: Senhor, nos restaura como antes. Mesmo no meio do caos, o profeta de Deus, aquele que tem um chamado do Senhor, sempre tem uma palavra de ânimo. Deus vai levantar uma igreja que vai ter uma palavra de ânimo. Muitas vezes o mundo está levantando pessoas que vê outras morrendo e declara morte. É como aqueles homens de outras religiões que vão lá no hospital para levar uma extrema unção, não é? Eu vou lá para fazer ele morrer. Mas você não vai visitar pessoas para morrer, você vai levar vida e abundância do Senhor. O Senhor está chamando uma igreja que quer se levantar, e para isso Ele me deu uma palavra, não só uma palavra, mas o Senhor me deu uma palavra que nós chamamos de palavra rema para você. Quando eu falo me deu, eu não quero trazer isso só, né, na primeira pessoa. E é claro que nós vamos trabalhar isso, né, na primeira pessoa do plural para nós. Ele nos deu uma palavra nessa noite. Até então, o profeta Jeremias era conhecido como profeta. Vamos lá, hein? Quero ver se o pessoal que estuda a Bíblia aí vai responder, hein? Até então o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão. Mas vem aqui comigo, segura um pouquinho aí o capítulo 1. Vem no capítulo 14 comigo. Rapaz, tinha chegado uma água aqui. Ô irmão, desculpa aí, viu irmão? Primeira viagem, né?
Ô glória. O negócio é que geralmente é fechado, né? Então não tinha olhado para baixo. Capítulo 14, versículo 17. Presta muita atenção nisso, porque quando Deus dá uma palavra revelada, Ele abre os céus. Diz assim: portanto, lhes dirás essa palavra. Então é Deus mandando ele falar: os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, e não cessem, pois a virgem, a filha do meu povo, está ferida, de grande ferida e de chaga muito dolorosa. Isso significa que Deus estava falando para ele: o teu choro é o meu choro. Jeremias não era só um profeta chorão. Jeremias era um homem que chorava o choro de Deus. Mas pastor, o que você está querendo falar para mim? Jeremias sentia o choro de Deus. Eu quero te falar que Deus está em busca de jovens que querem sentir o choro de Deus. Deus está te chamando hoje para te mergulhar numa vibe diferente. Deus está te chamando hoje para subir um degrau na sua vida de fé. Você pode ter chegado aqui como um jovem que tem dificuldades para falar, como um jovem que tem dificuldades em algumas áreas da sua vida, mas você pode sair daqui como um profeta do Altíssimo nessa noite, se você entender essa chave que Deus está abrindo no mundo espiritual aqui nesse lugar. Jeremias não era só um profeta chorão, o choro vem da alma. Esse choro vinha do Espírito de Deus que estava dentro dele. Há poucos dias eu abri na internet estudando o movimento Céu na Terra. Eu vi um vídeo de um menino com outro num avião, e o menino falando para outro: você está vendo porque está chovendo lá fora? E o menino falou: estou vendo, o que está acontecendo? E o menino vira para o outro e fala: é o choro de Deus sobre as vidas. Tem meninos jovens entendendo o derramar de Deus para esse tempo, e Deus está chamando a igreja. Chegou o tempo da igreja entender o amor de Jesus, o amor pelo próximo, entender o amor pelas pessoas. Mas como eu vou chorar pelas pessoas, deixando o Senhor trabalhar o seu chamado? Venha comigo, versículo capítulo 1 de novo. Vamos reforçar o chamado. E você vai ver que depois do chamado, Deus dá coragem. Ai, pastor, eu não tenho coragem. Se você aceitar o chamado, deixar Ele colocar a mão nos seus lábios, Ele vai retificar a tua vida, Ele vai renovar a tua vida e derramar uma coragem diferente. Capítulo 1, versículo 4. Veio a mim a palavra do Senhor. Deus tem palavras específicas para cada um de nós. Deus tem palavras específicas para você. Deus me traz uma revelação para você hoje, mas Deus tem revelações para você, porque nós vivemos, e eu creio que nós vivemos até hoje, a profecia de Joel, assim como foi escrita aqui, que ele iria derramar visões, sonhos, línguas, oh glórias, sinais e maravilhas. Tem tantos ministérios. Deus tem um chamado para você. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que a tua vida é uma correria, mas Deus tem um chamado específico para você. Versículo 5: antes que formasse no ventre, eu já te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Olha, para aí comigo. Tem algo que eu tenho de Deus para falar para você. Não é que Deus tem um projeto para a sua vida. Deus quer incluir você no projeto dele. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto que o Senhor Jesus ele vai voltar, que a igreja dele vai subir no arrebatamento.
Deus tem um projeto onde Ele deseja e espera que a noiva esteja como as 5 virgens que saíram cheias do óleo, esperando o noivo. Deus tem um projeto de uma igreja que esteja, assim como diz no livro de Apocalipse, Maranata, 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 olha vem Senhor Jesus. E Ele tem um projeto, Ele quer te incluir nesse projeto. E para Ele te incluir nesse projeto, você precisa você precisa abrir o seu coração e falar: Senhor, me inclua, eu quero fazer parte, eu estou dentro desse negócio. Eu sinto algo diferente quando vem a palavra de Deus, o meu coração queima, eu sinto uma vontade de falar de Deus. Isso é o princípio da vontade de Deus penetrando no seu coração, do projeto de Deus. Versículo 6: E eu disse: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, não passo de uma criança. Na ótica humana, você nunca estará preparado, irmão. Na ótica humana, você nunca vai estar preparado para assumir a vontade de Deus. Assuma hoje. Eu creio que tem pessoas que vieram aqui, que já tiveram muitas oportunidades para assumir responsabilidades em Deus. Eu não estou falando só responsabilidade de fazer coisas na igreja, mas para assumir o ministério em Deus. Mas às vezes por causa de problemas pessoais, de discussões, de desavenças, deixou para trás aquilo que Deus tinha para você. Eu quero falar algo para você que Deus tem falado muito forte para nós já há alguns dias. Um dia o véu se rasgou. Quem se lembra disso, né? No dia da morte e ressurreição, o véu se rasgou, e a palavra fala na passagem das 10 virgens que um dia a porta vai fechar. Então você aproveita o tempo da dispensação da graça de Deus e abraça a vontade de Deus para a tua vida e recebe aquilo que vem de Deus. Versículo 7: Mas o Senhor me disse: Não digas, eu não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, você irás, e tudo que eu mandar, você dirás. Deus chama Jeremias e fala: você vai fazer tudo que eu mandar. Quando você faz a vontade de Deus, você não precisa ficar preocupado. Muitas vezes a gente fica preocupado que as pessoas vão achar. Eles vão falar que eu sou crente lá no meu serviço. Eles vão começar a perceber que eu estou tendo princípios assim. E como vai ser? Não se preocupe com isso. Faz o que Deus mandar você fazer. Ele vai mandar você fazer coisas. Ele vai indicar você para fazer coisas. E o que Ele pedir para você fazer, você vai fazer. Não temas diante deles, pois eu sou contigo. Quem crê que o Senhor é contigo? Levanta a tua mão aí, dá um glória a Deus onde você está aí. O Senhor é contigo, meu irmão. O que diz a palavra? Que o Senhor fala sobre aflições. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. O Senhor nos prepara. Versículo 9: Então o Senhor estendeu a tua mão e tocou na minha boca e disse: Agora eu pus as minhas palavras na sua boca. Ele derramou uma unção nova para eu andar em Cristo em novidade, para eu andar em novidade de Cristo, em novidade da palavra. Eu preciso deixar o Senhor renovar a minha unção constantemente. Como que estão os seus lábios? Deus hoje está preparando os seus lábios para falar mais da palavra de Deus. O que tem saído dos seus lábios? Eu não quero entrar agora com julgo, mas muito pelo contrário. Você deixaria o Espírito Santo de Deus que está agindo no nosso meio tocar nos seus lábios hoje? Você deixaria Ele tocar na sua mente? Você deixaria Ele tocar nos seus pensamentos? Aquela situação que está difícil de você abrir o coração, você falar: não, eu vou abrir o coração, porque olha o que Deus tem para nós, para esse novo tempo. Versículo 10: Vê, eu ponho sobre essas nações, você hoje, né? Sobre os reinos,
Deus está dando autoridade para a igreja. Jovens, Deus está derramando autoridade nesses dias nas mãos dos jovens, autoridades no mundo espiritual. Deus está falando para vocês: olha, eu quero usar vocês nesse mundo tenebroso, pisando em serpentes e escorpiões. E olha o que ele diz mais: para arrancares, derrubares, destruíres. Primeiro ele dá 3 exemplos: arranca, derruba, destrói as coisas do mal, planta e germine, cultive. Deus está chamando a gente para arrancar aquilo que está errado, começando na nossa vida. Arranca aquilo que não presta, e também aonde está a sua volta. Esse chamado de Jeremias foi muito forte, irmão. E a partir daí, aquele menino passou a pregar por 40 anos sem parar. E todo aquele que começa a pregar começa a incomodar. Você vai começar a se destacar na igreja, mas não vai ser porque você tem um dom específico, porque tem uma voz bonita, porque o Espírito Santo é contigo. E todo aquele que se destaca em igreja, sempre vai ter um que vai olhar para você de lado. Aqui em Brodós também acontece isso de vez em quando ou não? E aí, sabe o que você vai fazer? Não vai ligar não, vai tocar em Deus a tua vida. Vai aparecer pessoas lá fora para querer te destruir, mas você vai estar firme em Deus. Eu vou relatar algumas coisinhas que Jeremias fez. Vem comigo no capítulo 2, versículo 24. Ele começa a falar as verdades para aquele povo, verdades muito fortes, que eles precisavam ouvir para se arrepender. Olha o que ele diz: jumenta selvagem, acostumada ao deserto, no ardor do cio, sorve o vento. Essa aqui é a minha tradução, talvez alguma esteja melhor aqui, falando que a igreja era como um animal que andava perdido procurando o outro. E aí vai seguindo comigo, eu vou passar algumas. Capítulo 4, versículo 14. Olha o versículo 4 primeiro, e depois nós vamos ler o versículo 14. Olha o que ele diz para os homens: circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração. Pula para o 14 comigo agora, 4,14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Olha o que ele está falando. Naquela época, vocês com certeza já ouviram falar dos circuncisos e dos incircuncisos. A circuncisão era como se fosse o batismo no Antigo Testamento, onde eles cortavam um pedacinho do homem lá. Mas ali ele está falando: vocês fizeram a circuncisão, mas vocês não fizeram a circuncisão do próprio coração. O coração é mau. E ele começou a pregar coisas fortes assim para a igreja. E Deus está levantando eu e você diante de uma geração má, uma geração hoje que é perversa, uma geração que pensa com malícia, uma geração que tem olhos libidinosos. E Deus está te chamando para falar a verdade, assim como Ele também falava a verdade. Vamos mais um pouco. Olha no versículo 6, vem aqui comigo. Versículo 20, capítulo 6, perdão, versículo 20. Olha o que ele fala. E isso ele começa a falar o tempo todo. Para que me vem um incenso de Sabá? Vocês vão lembrar da rainha de Sabá, que trazia as melhores iguarias. Ou a melhor cana aromática das terras remotas. Os vossos holocaustos não me agradam, nem os vossos sacrifícios me são suave. O Senhor, quando Ele começou a trabalhar com Moisés as tendas e depois o templo, ali era queimado sacrifício para o Senhor. E a gordura que era queimada do novilho que não tinha defeito, ela subia como aroma suave ao Senhor. Não era assim? E aqui esse povo estava queimando, mas não subia no teto. Uma igreja
que não consegue sentir o que Deus sente. A unção dela não passa do teto. E Deus não chamou a gente para ser uma igreja de carne. Deus chamou a gente para ser uma igreja de espírito. Deus chamou a gente para que o nosso louvor chegue até as narinas do Senhor. Deus chamou a gente para que na hora do pecado você fala não, que você rasgue o pecado como foi feito aqui hoje, para que a tua unção, para que o seu sacrifício chegue ao Senhor. Porque senão nós vamos ficar andando perdidos no deserto, brigando uns com os outros. E no capítulo 13, vamos lá comigo, ele começa a bater mais forte ainda. Mas aí o Senhor trata direto com ele. Eu vou ler só um versículo e explicar o contexto para vocês. 13, versículo 4. Eu não vou demorar muito na mensagem. Diz assim a palavra, 13, versículo 4: toma o cinto que compraste e traga sobre os seus lombos, e vai agora ao Eufrates, e esconda-o ali, na fenda de uma rocha. Olha o que Deus falou para ele pôr um cinto. E do jeito que o homem usa cinto hoje, as mulheres também. Ele levou esse cinto. O cinto está relacionado à aliança. O cinto se fecha. O cinto era a aliança que o povo de Israel tinha com o Senhor. Ele manda Jeremias ir lá e enterrar, porque a gente vai perceber que ele não coloca só na fenda de duas rochas, ele tampa, ele mistura com terra. Aquilo é voltado para a natureza. E sabe o que o Senhor está falando ali? O povo pegou minha aliança e se voltou para a terra, e a terra corrompeu o povo. E eu pergunto para você, como está a terra nos dias de hoje? Como estão os seus amigos da escola no dia de hoje? Quem trabalha, como estão os seus amigos do trabalho? É possível você ficar no WhatsApp, no teu ambiente de trabalho, com os seus amigos do trabalho? Ou você já teve que sair? Eu creio que sim, que a maioria teve que sair, porque não dá para suportar. Luz e trevas não combinam. E não adianta você falar, não, eu excluo. Uma hora, o inimigo pode te dar uma rasteira. Não é verdade? E assim, estava vivendo aquele povo. E depois o Senhor manda ele tirar o cinto de lá. O cinto estava apodrecido. E o Senhor fala, é assim que Israel tem feito comigo. Eu vou mais uma passagem muito conhecida, capítulo 18. Vou também em um versículo só. Aqui o negócio começa a pegar. E eu queria chamar os irmãos do louvor, que daí nós vamos trabalhar com o louvor que eu pedi para eles. Diz assim a palavra, 18, versículo 4: mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: eu não posso fazer de vocês como esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que ele está falando? Deus está falando assim para o povo: vocês não obedeceram a palavra, vocês não seguiram a palavra. Está usando o profeta, e do jeito que vinha um juízo, que iria ser quebrada Jerusalém, o profeta estava sendo usado para falar que Jerusalém não iria resistir, que Deus iria quebrar. Lá na frente, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala: nós somos vaso de barro na mão do Senhor, tendo entendimento de que Israel agora torna-se a igreja, eu e você. Mas as pessoas naquela época não tinham entendimento. Olha o que as pessoas fizeram:
Vem comigo no capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra: assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos do sacerdote. O Senhor manda ele levar essa mensagem agora para os sacerdotes daquela época. E quando ele faz isso, que ele leva a informação de que estava tudo errado. Aquele que era o religioso de plantão falou: está tudo errado, então vai sobrar para você. Estamos chegando num ponto da palavra onde você vai seguir teu ministério, mas vai chegar um momento que, assim como o apóstolo Paulo descreve, que nós passaríamos por dias maus. Jeremias passou por um dia mau. E no seu chamado em Deus, você fazendo a escolha em Deus, no dia que chegar o dia mau, Deus ensina nós aqui no livro de Jeremias a sermos como ele. E olha como ele foi no dia mau. Vem no capítulo 20 comigo. É fantástico e é atual. Vocês vão ver. Diz assim: Passur, filho, capítulo 20, versículo 1, filho de Imer, sacerdote, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Quais coisas? Que Israel seria quebrada. Feriu Passur ao profeta e colocou ele no tronco que estava na porta superior de Benjamim, a qual estava na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Passur tirou do tronco, disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passur, mas sim o nome que ele coloca na linguagem deles aqui, que significa o que espalha o terror. Mesmo apanhando, mesmo sendo colocado num tronco, amarrado, creio, tá? Isso aqui sou eu, tá bom? Que chicoteado, machucado, ele foi e falou a verdade. E no momento que ele foi mais repreendido, olha o que Deus falou no coração dele. Versículo 8: sempre que falo, grito, proclamo violência e destruição, pelo que se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, falando: olha, a palavra do Senhor se tornou uma loucura, uma coisa muito difícil, iludíbrio o dia todo. A palavra de Deus se tornou um martírio para mim. Mas ele entra no versículo 9, e no versículo 9 ele diz: mas quando eu digo, eu não vou mais falar de Deus, vem em mim um fogo que arde no meu coração, um fogo que arde dentro de mim. Eu tento conter, mas esse fogo eu não consigo mais. Ei, eu vou repetir. Ele vem e fala: mesmo que tudo esteja contrário, ei, mas se eu disser, eu não lembrarei dele, eu não falarei mais o seu nome. A sua palavra no meu coração é como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu não consigo contê-lo, e não posso mais. E hoje em dia nós estamos com louvor que tem falado isso. E foi por esse louvor que Deus me trouxe em Jeremias. E do jeito que eu comecei falando para você, que nós vivemos um tempo profético, que Deus está trabalhando na contramão, vindo de cima para baixo, que vai usar você. Deus me trouxe nesse louvor para começar lá atrás em Jeremias, para falar que você tem um chamado, e que quando vier a dificuldade, e você tiver vontade de falar não, vai vir dentro de você um fogo cerrado no peito, que não vai te dar descanso. E assim como Jeremias, você vai gritar a palavra de Deus.
Quem entende isso? E eu quero que dentro do seu coração, eu vou falar, mas eu quero que você interprete. E eu quero que você pergunte para mim. Não precisa perguntar, está entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas como eu vou conseguir ter esse fogo cerrado em meu peito? Nós só vamos conseguir ter esse fogo cerrado em nosso peito no momento em que a gente fala assim, ó, eu não quero mais. Mas a vontade de Deus vai ser tão maior, eu vou descer um degrau aqui. Vai ser tão maior dentro do nosso coração, tão forte dentro do nosso coração, que você vai chegar e vai falar, e o Espírito Santo vai falar, vai. E hoje eu estou diante de jovens que o Espírito Santo está gritando dentro de você, vai, tem um fogo de Deus aí dentro do seu peito, querendo estourar para fora, e o Espírito Santo está querendo apresentar para o mundo essa força que está dentro de você, jovem. Chegou o tempo dos jovens começar a explodir nessa região, chegou o tempo da gente começar a ganhar vidas. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E eu só consigo isso quando eu entendo dentro de mim o choro de Deus. O fogo é muito gostoso de querer, só que antes do fogo eu tenho que entender o choro de Deus por alma. Porque se eu não tiver o choro de Deus por alma, o fogo não vem. Porque o fogo só existe pela vontade de Deus dentro de mim. Se não for a vontade de Deus dentro de mim, como é que é chamado fogo? Fogo estranho. E Deus não está chamando pessoas nesses dias para fogo estranho. Deus está chamando pessoas para viver os mandamentos de Jesus. Amai o seu próximo como a ti mesmo, e amai a Deus acima de todas as coisas. Deus está chamando uma igreja para voltar aos princípios da palavra. Eu queria convidar vocês para cantar esse louvor comigo. E comigo não, né? Às vezes sai algumas coisas erradas aqui. Com os irmãos que vão adorar. E eu vou fazer um apelo no final, para quem quiser renovar o espírito. Mas vamos somente cantar. Vamos ficar de pé. Adorar. Eu falo cantar, mas você entende, né, irmão? A gente vai aprendendo, né? Fecha os seus olhos. Se você quer ser como Jeremias, tem uma vontade de Deus maior que a sua vontade. Eu queria pedir para você cantar esse louvor agora, com esse entendimento de que o Senhor vai ser igreja dentro de você, porque igreja eclode. Igreja vem de eclésia. Eclésia eclode para fora. E você vai deixar eclodir a palavra de Deus dentro de você. Vai. Deixa o Espírito agir. Gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larará. La
Deixa a presença de Deus. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Feche os seus olhos. Eu também estou com olhos fechados. Se dentro de você não só se identifica com essa palavra, mas se dentro de você tem um espírito fervendo, queimando, eu queria pedir para você fechar os olhos e levantar as suas mãos. Se tem um espírito queimando, se você se identifica com esse louvor, isso, levante suas mãos. Há liberdade nesse lugar. Eu quero te falar algo. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que dar um passo de fé. Levantar nossa mão é só estar no nosso lugar. Eu queria fazer um desafio hoje para você dar um passo de fé. Queria fazer um desafio para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você quiser, tem as escadas. Peço até permissão para os irmãos, se não couber, tem a primeira, a segunda escada do altar. E você vai cantar esse louvor. Se você quiser de joelhos, pode vir, pode vir, pode vir nos degraus. E se te tiver vontade de chorar, de entrar na presença, pode vir, não tenha receio. Se está queimando dentro de você, deixa ser mais forte, porque Ele não quis. Ele falou: olha, eu não quero, mas dentro de mim tem um fogo cerrado em meu peito, tem um fogo queimando, mais forte do que eu, que é a presença de Deus. E você tem falado nesses dias: eu não quero. Eu vejo meu pai, eu vejo pessoas da igreja que me decepcionam, eu vejo pessoas que eu não quero seguir, mas o Senhor está falando para você: deixa as pessoas de lado e
fogo no teu peito queimando. E Ele está ligando isso hoje. Ele está ligando hoje em você um fogo diferente. Ele está ligando hoje em você uma unção diferente. Ele está tocando nos seus lábios. Ele está tocando nos seus lábios. Oh! Eu quero só as vozes. Deixa queimar. Só as vozes. Só a igreja. Vai! Deixa queimar, deixa queimar. Seu lugar. Deixa queimar. Vai! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Mais uma vez. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.